Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo falaremos sobre o conto Nenhum Nenhuma, que faz parte da coletânea de contos chamada Primeiras Histórias, escrita por João Guimarães Rosa e publicada em 1962. Nosso grupo falará sobre a estética literária da época, sobre a vida do autor e depois analisaremos o conto em si. Então, nessa primeira parte, citaremos algumas características e principais nomes presentes na terceira geração do modernismo. As principais características da terceira geração do modernismo, que também estão presentes no conto Nenhum Nenhuma, são o academicismo, a oposição à liberdade formal, o realismo fantástico ou contos fantásticos, a influência do parnasianismo por conta do universalismo e a influência também do simbolismo por conta das figuras de linguagem, principalmente a sinestesia. O regionalismo universal, linguagem mais objetiva, embora no conto tenha bastante a presença da linguagem subjetiva também, e a temática social e humana. De forma geral, pode-se dizer que a palavra-chave da terceira geração é liberdade. Foi o ápice do modernismo em um momento de rejeição à linguagem popular e retorno à forma. Porém, Guimarães Rosa se mostra como uma exceção desses critérios, e a gente vai voltar a falar disso mais pra frente. Falando de Guimarães Rosa, com certeza seu nome foi um dos principais da terceira geração do modernismo, junto com Ariano Suassuna, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Lígia Fagundes Telles. Passaremos agora, então, para uma sessão totalmente dedicada à vida de João Guimarães Rosa, abordando temas como sua vida acadêmica, seus empregos que foram influência para sua literatura, seu estilo de escrita e suas principais obras. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Em 1918, ele foi para Belo Horizonte, para a casa dos seus avós, terminar os estudos e ele estudou no Colégio Arnaldo. Ele cursou medicina na Faculdade de Minas Gerais e se formou em 1930. E foi mais ou menos nessa época que ele começou a escrever seus primeiros contos e foram os contos que foram publicados na revista O Cruzeiro. E depois de formado, ele foi exercer a profissão de medicina em Itaguara, onde ele permaneceu por uns 2 anos. João Guimarães ele sabia falar mais de 9 idiomas. Ele não tinha 7 anos quando ele começou a estudar francês sozinho. E aí, com a ajuda de um frei, ele passou a aprender holandês e depois estudou alemão. Em 1937, Guimarães Rosa ele começou a escrever o Sagarana. É um volume de contos que retrata a passagem mineira, a vida das fazendas. Em 1938, já era cônsul adjunto na cidade de Hamburgo, na Alemanha. E em 1942, quando o Brasil rompeu a aliança com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, Guimarães, junto com outros brasileiros, foram presos. Ele foi libertado no fim do ano. Ele seguiu para Bogotá como secretário da Embaixada Brasileira. E aí, em 1946, ele finalmente publica o Sagarana. Foi sucesso de crítica e público. Entre 1946 e 1951, ele morou em Paris, onde ele consolidou sua carreira diplomática e passou a escrever com maior frequência. Após 10 anos de sua estreia literária, o escritor publica Corpo de Baile e Grandes Sertões de Veredas. E em 1963, Guimarães Rosa é eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas ele só tomou posse em 16 de novembro de 1967. E aí, depois que ele tomou posse, 3 dias depois ele sofre um infarto, morrendo no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1967. Então, como se pôde ver, Guimarães Rosa atuou em diversas áreas. Como médico, atendeu diferentes regiões do país, conhecendo o povo e registrando seus costumes, se tornando assim na literatura um dos principais representantes do regionalismo brasileiro, utilizando uma linguagem fiel à popular, uma linguagem do povo. Já em sua carreira diplomática, Guimarães Rosa entrou em contato com culturas diferentes, o que contribuiu para o seu conceito de mundo e para o caráter universalista de suas obras. Além disso, o autor é conhecido por ser um criador de neologismos, o que reflete sua escrita experimental, na busca da recriação da linguagem. As principais obras de João Guimarães Rosa foram Sagarana, Grande Sertão Veredas, Tatumeia, Manuelzão e Miguelim, Magma e Primeiras Histórias. Agora discutiremos sobre o conto. E nessa primeira parte apresentaremos o enredo, a história em si,
E para melhor compreensão, dividimos em introdução, desenvolvimento e conclusão, o desfecho. Para entender o conto Nenhum Nenhuma, é necessário ter em mente que a todo momento é possível perceber que o narrador não tem certeza do que diz, tratando-se de uma memória, por vezes até confundida com sonho, fazendo com que a narrativa seja inconstante em sua linha de pensamento. Ou seja, o tempo narrado está muito distante do narrador, fazendo com que ele se confunda em seus pensamentos. O conto Nenhum Nenhuma se inicia com a introdução do espaço da obra e um dos seus personagens principais, o menino, que encontra-se numa casa de fazenda. Lá existe um homem que, conforme as palavras do próprio lírico, já é entrado em anos e que provavelmente é o dono do local. No decorrer das linhas apresenta-se uma nova personagem, cujo nome era Moça, personagem linda e recôndita, envolta em luz e que trazia muitas lembranças ao menino. A moça sinaliza que o ano presente era 1914. O narrador relata que o menino sente cheiros marcantes do lugar em que se encontra. Diz também que o menino lembra-se de uma revista que, embora não soubesse ler, permaneceria em sua memória. Moça possui um namorado, um moço, caracterizado como sempre ansioso, enquanto ela estava sempre devagar e calma. O relacionamento dos dois se desenrolava de modo que até o menino, uma jovem criança, admirava o amor verdadeiro dos dois. Os conflitos iniciais do conto dão-se a partir do momento em que o menino, ao ficar um tempo considerável na fazenda, começa a duvidar do local, como o que poderia existir em determinados quartos que sempre permaneciam trancados. Dúvidas como qual seria a identidade daquele senhor que viu logo quando chegou, ou qual seria a identidade da moça, aparentemente perdida no meio da fazenda e da casa. Em determinado dia, então, a moça resolve mostrar ao jovem que permanecia escondido num dos quartos. Ela abre a porta e ele se depara com uma velha senhora, chamada Nenha. Provavelmente tresbisavó dela, mas não se sabe de onde vem. Nenha apenas balbuciava, era caracterizada como muito velha, acabara encurtando-se devido à idade, como uma pequena criança, enrugada, desbotada, não caminhava nem ficava em pé, já perdera a clareza há muitos anos, e a única que restava para dar carinho à velha senhora era a moça. Outro fato que se mostra como complicação é o senhor parecer estar preso à casa de fazenda. Toda sua participação na narrativa se mostra apática e indiferente. Talvez ele estivesse dependente, condenado por uma doença, e agora passa os dias que lhe restam naquele lugar. Na maior complicação, esta que antecede ao clímax, temos o momento em que estão a moça, Nenha, o moço e o menino juntos no jardim. O moço e a moça conversam. O moço espera um sim dela para que ficasse junto com ele, se tornasse sua noiva provavelmente e fosse embora com ele. A resposta da moça é o próprio clímax, mas este se mostra como um anticlímax. Este é o trecho de sua resposta. Ela tinha dito, esperar até a hora da morte. Soturno nervoso, o moço não podia entender, considerar no impeditivo, porque a moça explicava que não a morte do pai, nem da velhinha Nenha, de quem era a tratadeira. Falou, mas a nossa morte. Obrigara-se por um voto? Não, mas disse, se você gostar de mim, e como saber se é o amor certo, o único, tanto é o poder errar nos enganos da vida, será que você seria capaz de se esquecer de mim e assim mesmo, depois e depois, sem saber, sem querer, continuar gostando? Como é que a gente sabe? Com esse impasse, o moço fica sem reação, percebe que o que ela pede para ele é muito e ele não seria capaz de fazer. Então, ele sai aos prantos, deixa um bilhete para ela e vai embora com o menino, pois os dois voltariam para suas casas. Na viagem, o moço se pergunta se seria possível a moça permanecer em seu coração para sempre. Se tudo aquilo que ela pedia, a memória eterna, o amor incondicional, seria realmente possível. A viagem segue em tom melancólico. Já em casa, totalmente transformado por tudo aquilo que viveu, o menino se depara com seu pai falando com alguns homens que erguem um muro em seu quintal e sua mãe que comenta alguma coisa com ele. E o menino percebe a realidade, seus pais não viviam aquele amor incondicional e constante, permanente, de que a moça falava. E agora, já chorando, ele grita, vocês não sabem de nada, ouviram? Vocês já se esqueceram de tudo o que algum dia sabiam. O narrador lembra que talvez os pais tenham estremecido, com as cabeças agora abaixadas. Os pais eram estranhos a ele. O conto termina com essa frase, jamais poderia verdadeiramente conhecê-los, eu.
Abordaremos agora os elementos da narrativa, discorrendo sobre o tipo de narrador, os personagens, o tempo e o espaço. O narrador de Nenhum Nenhuma é do tipo observador, mas não um narrador observador comum. Ele é um dos destaques da leitura, já que ele se mostra confuso, perdido no acontecido, mas o conto em si parece um anseio do narrador em relatar aquela história, mesmo que fragmentada em sua mente. O foco narrativo permanece na terceira pessoa por quase todo o conto, mas ele é alterado ao final para a primeira pessoa, fazendo com que o narrador se torne personagem. Sobre os personagens do conto, pode-se dizer que todos eles são planos, com exceção do menino, já que ele muda totalmente a sua percepção sobre o amor. Menino era o personagem principal da história, sempre muito curioso para saber quem estava na fazenda e era um grande admirador do relacionamento verdadeiro e de amor verdadeiro do moço e moça. O tempo do conto é outro destaque, já que são relatos contados de memórias, portanto, o tempo é psicológico. Mas por conta da confusão do narrador, que às vezes parece estar em processo de devaneio, o tempo se entrelaça com o mítico. Então, a definição do tempo em Nenhum Nenhuma é essa dança, esse movimento do psicológico com o mítico. Já o espaço ele pode ser caracterizado como fechado, já que a história se passa na casa de fazenda, no escritório e na casa do menino. Ele também é psicológico, já que a história está situada nas memórias do narrador. Entramos agora na análise do conto e alguns pontos são muito importantes logo de início. O conto todo é uma memória, e o narrador tenta constantemente se lembrar do acontecido. Durante toda a narrativa, ele se refere ao menino na terceira pessoa, dizendo ele fez tal coisa, ele pensou tal coisa, mas ao final pode-se ver que ele começa a usar a primeira pessoa, indicando que desde o começo o menino era ele mesmo. O menino é o narrador. Ou melhor, o narrador era o menino naquela época. Portanto, abordaremos aqui os dois pares presentes na trama que contribuem para uma relação com a linguagem. Além disso, falaremos sobre o fio condutor da narrativa e, por fim, relacionaremos o conto com o mito da caverna. O menino, assim que ele entra no quarto de que ele estava proibido e ele pode entrar agora, ele se assusta bastante com a Ninha. E ela pode ser considerada como a guardiã da palavra, mesmo antes dela ser escrita, já que nem o leitor e nem o narrador consegue definir a origem da Ninha. E a moça, além dos outros motivos que ela apresentou, ela não pode manter o romance com o moço porque ela tem que cuidar da Ninha. E um desses principais motivos é porque ela tenta manter a linguagem viva, mesmo que a Ninha não consiga falar. Então isso quer dizer que a linguagem ela sempre pode estar presente, mesmo que ela não seja pronunciada. A linguagem ela não precisa ser escrita nem falada, é só uma forma de comunicação. E do outro lado temos o moço e o menino. E para relacionarmos, teremos que nos lembrar do primeiro lugar da casa que o narrador relata que o menino esteve, que também é o último lugar por onde o moço passa, o escritório. Para o menino é um lugar marcado por cheiros, sensações. Ele não sabia ler, não pôde entender nada do conteúdo de uma revista, por exemplo. Portanto, o menino é tido como uma linguagem ainda não desenvolvida, uma linguagem incompleta, mas que mesmo assim exerce o papel da expressão, retenção, tanto que o menino se lembra do que viveu. Já o moço, antes de ir embora, passa pelo escritório e lá deixa um bilhete para a moça. Ou seja, ele pode ser tido como uma linguagem já madura, que se expressa de diversas maneiras, inclusive escrita. Então, vemos que os pares moça-nenha e moço-menino em tudo se relacionam com a linguagem, refletindo o universalismo atingido por Guimarães Rosa. Algo extremamente importante para a análise do conto é se estabelecer que o fio condutor de toda a narrativa é a memória. O conto funciona na memória e pela memória. O narrador, depois de muito tempo, revê seu interior e busca nele esse acontecimento de quando era menino. Sua memória falha, traz dúvidas sobre os detalhes. Tanto que o próprio nome do conto, Nenhum Nenhuma, reflete esse vácuo de detalhes, essa inconstância, essa incógnita. Mas é por causa da memória que o narrador, o menino, é mudado, transformado, e lembra disso até hoje, e até mesmo na narrativa, o drama entre a moça e o moço se estabelece no anseio da memória, da lembrança e do amor. No conto, o menino observa o romance da moça e o moço, e há uma incerteza de se esse romance vai dar certo. Isso acaba provocando uma tensão na narrativa.
E como o moço estava muito ansioso para a resposta da moça, ele pressupõe que ele vai receber um sim dela. Mas a moça ela quer muito mais do que o moço pode oferecer. E isso acaba provocando o impedimento do romance deles. Ela diz que ela quer ser lembrada para sempre, neste tempo e de outro. Ela não quer ter a certeza do amor, ela quer ser lembrada para sempre. E é o que acaba acontecendo, já que ela está presente nas memórias do narrador. E com isso ela está também presente na narrativa. E como esse conto se trata de uma memória, acaba que o desejo dela se tornou realidade, porque ela realmente foi lembrada. E ela vai ser relembrada a cada vez que alguém lê esse conto. Uma das mais importantes análises e conclusões que se pode ter sobre o conto é o choque de realidades, o choque de mundos. Algo semelhante acontece no mito da caverna, de Platão. No mito, pessoas viviam presas em uma caverna, enxergando apenas sombras através de uma fogueira, sendo esta a realidade deles. Um dia, uma pessoa se liberta e entra em contato com o mundo exterior, percebendo que sua antiga realidade era uma farsa. Em nenhuma, o menino conhece o amor da moça em moço, algo incrível, que transcende seus conhecimentos, tanto que ao retornar para sua casa, percebe que seus pais viviam um falso amor. Sua realidade muda. O menino transcende do sensível ao inteligível, e isso o marcou, o definiu. Essa análise é tão relevante que dela tiramos lição. Nós, como seres humanos, temos buscado nos aproximar cada vez mais daquilo que é inteligível, transcendendo do sensível, deixando o conformismo, a conformidade para com as coisas que conhecemos de lado, nos tornando mais desenvolvidos, mais humanos. E essa é a nossa análise sobre o conto Nenhuma.